Olá, moçada bonita, tudo bem com vocês? Moçada do sexto ano, um grande abraço para vocês. Sou o professor Hernani Freitas, tá bom? E nós vamos falar de história, né? Sempre bom falar de história. Essa aula foi preparada também pelo professor Felipe Reis, né? E por mim, Hernani Freitas. Bora lá conversar um pouquinho, né? Sobre história. História é importante, é importante nós conhecermos a história para não errarmos novamente da forma que os seres humanos erraram e para ficarmos mais conscientes de toda a constituição de tudo que existe, tá bom? E o sexto ano, nós vamos falar hoje, eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso plano de aula dessa semana. Então, essa semana nós vamos falar sobre a Mesopotâmia, tá bom? Nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Então, é, a palavra Mesopotâmia a Mesopotâmia é muito, para começar, a Mesopotâmia é muito importante, porque foi ali na Mesopotâmia que surgiu grandes povos, né? Grandes povos ali na Mesopotâmia. Acádios, sumérios, macedônicos e outros povos, tá bom? A palavra a palavra Mesopotâmia, ela é de origem grega, que significa terra entre rios. Se você observar bem esse mapa, né, do crescente fértil, vocês vão ver que a Mesopotâmia está entre dois grandes rios, tá bom? Ela está entre dois grandes rios, que é o Rio Tigre, né? Aqui está o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Então, esse pedaço aqui é chamada Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela está na região que se localiza entre os rios Tigres e Eufrates e na região que nós chamamos hoje de Oriente Médio, onde está atualmente o Iraque, né? O Iraque. Então, essa civilização é considerada uma das mais antigas da história, talvez até mais antiga que o próprio Egito, né? Porque o Egito teve 3.000 anos de duração. A Mesopotâmia é bem antiga, talvez um pouco mais antiga, né? Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre Mesopotâmia, então vocês vão se localizar. É a região onde fica o Iraque, né? Aqui, ó, Babilônia, e fica entre dois rios, o Tigre e o Eufrates. Por que que as civilizações sempre ficavam entre rios? Justamente porque elas ficavam entre rios justamente para poder ter mais facilidades, né? Ter mais facilidades como irrigação, como a plantação, a sobrevivência. Nós não sobrevivemos sem a água. Então, a água é muito importante para nós. Então, por isso, o rio Tigre, o Eufrates, como o rio Nilo, lá no Egito, é muito importante. Se vocês forem observar a cidade de Passos, nós também estamos próximos, né? Nós também estamos próximos de alguns rios. Nós temos o Ribeirão Bucaina, que é um dos principais, é o Ribeirão Bucaina que fornece água para a cidade de Passos, e também o Rio Grande, né? O Rio Grande, que está entre o município de Passos e São João Batista do Glória, que também fornece água para a cidade de Passos. E o Rio Grande tem aqui a hidrelétrica de Furnas, e mais para baixo a hidrelétrica de Peixotos, e aí vai vindo. E sempre estamos próximos à água, né? Os mineiros gostam, por exemplo, muito de mar, e nós não temos mar, né? Então, o mineiro gosta muito de água. Então, isso é muito importante. Se vocês forem observar aí embaixo, os principais povos mesopotâmicos, né? Eu já falei alguns para vocês, mas essa região da Mesopotâmia, ela é mais ou menos do século V do século V até o século I antes de Cristo, né? Então, entre esses povos que habitavam lá, nós podemos destacar os babilônicos, os assírios, os sumérios,
os caldeus, os amoritas, os acádios e depois os macedônicos, né? Então, desses povos, olha para vocês verem quanto esses povos são importantes para nós. Desses povos vem os cálculos astronômicos, eles eram apaixonados por astronomia, né? Então eles observavam o Sol, observavam a Lua para poder falar das estações do ano e várias coisas. E a escrita, os primeiros códigos da escrita foram desses povos, dos povos babilônicos, né? E as cidades-estados, as cidades deles eram cidades-estados. O que são cidades-estados? Cidades-estados são as cidades com governo próprio, não tinham outros governos, não dependia de outros governos, né? Então, cada cidade tinha o seu próprio governo, tá bom? Então, os povos a Mesopotâmia era uma região muito fértil, né? Então facilitava a fixação das populações. Por quê? Como eu disse para vocês, as populações estavam buscando água e buscando também, né? Buscando também a maneira de sobreviver, né? Então, no geral, esses povos tinham religiões politeístas. O que eram essas religiões politeístas? Eram religiões que seguiam vários deuses. No nosso caso, hoje, as civilizações, grande parte da civilização, provavelmente existe algumas religiões, alguns lugares aí que sigam outros deuses, mas nós somos monoteístas. O que é monoteísta? Monoteísta é que nós seguimos apenas um Deus, né? Então, geralmente a centralização do poder desses povos estava nas mãos do imperador ou de um rei, né? E o comércio era nômade, a agricultura e no comércio era nômade, era de caravanas, aquelas caravanas que passavam. Esses povos mesopotâmicos, eles também possuíam eram classificados como teocráticos, ou seja, o governante possui poder político e poder religioso, né? Então, teocrático. Ou seja, o rei, o imperador era uma fusão de religião e de política, de Deus e de governante, né? As características geográficas dessa região, vale dizer que os povos da antiguidade buscavam terras férteis, próximos aos rios, né, como eu já disse, para poder sobreviver melhor para a água, né, para o consumo da água, para caçar, para pescar, para o transporte através dos rios, né? E essas cheias, como vocês já viram lá falar do Egito, essas cheias fertilizavam, né? Essas cheias fertilizavam o Antigo Egito, o Nilo do lado, e aí eles plantavam lá, né? E da mesma forma funcionava também os rios Tigre e Eufrates, tá bom? A religião da Mesopotâmia, como eu disse, era um politeísta, vários deuses, né? O deus da religião mesopotâmica, eram representados pela natureza, água, ar, sol e terra, e etc. Né? Essas diversas cidades possuíam deuses. Por exemplo, um deus forte, né, que nós podemos mencionar, é Marduk. Por exemplo, era um deus protetor da cidade da Babilônia. Na época, o rei Hammurabi, em função do domínio da cidade sobre a Mesopotâmica, ele passou a ser o rei mais importante da região e a babilônica também, né? Uma deusa que ganhou muita importância também foi Star, né? Ela era representada nua e simbolizava o poder da natureza, da fertilidade, da procriação. Os mesopotâmicos, eles também acreditavam na existência de heróis, demônios e gênios, né? Pessoas muito inteligentes, e praticavam adivinhações e magias. Essa construção que vocês estão vendo aqui eram chamados de zigurates, que era uma espécie de templo, né? Com escadas, com escadarias, espécie de uma pirâmide, tipo do Egito, mas era mais aberta, escadaria, e não eram túmulos, né? No Egito, as pirâmides eram usadas para túmulos. Aqui com os mesopotâmicos, não, né? Eles
acreditava que os deuses habitavam nessas grandes construções, né? Os sacerdotes eram responsáveis por essa, como que eu posso dizer, por essa organização religiosa, né? Somente os sacerdotes podiam entrar nos templos e os sacerdotes eram uma espécie de intermediário entre os deuses, tem o Deus aqui mais alto, o intermediário aqui e os povos aqui embaixo. Então, os sacerdotes estavam no meio, eles eram intermediários, né? Os principais deuses da religião mesopotâmica eram Enlil, o deus do vento e das chuvas, Shamash, o deus do sol e da justiça, Star, a deusa da chuva, da primavera e da fertilidade, da fecundidade, da procriação, Marduk é o deus protetor da cidade da Babilônia, Nana, deus sumério da lua, e Anu, o deus do céu. Tá bom? Agora vamos colocar em prática o que nós estudamos, o que eu falei aí, e depois vai seguir junto com o grupo de vocês, vai seguir junto, né, essas anotações, e aí vocês leem as anotações, veem o vídeo, veem a explicação, e aí vocês vão fazer essas atividades, que é muito fácil. A origem e o significado da palavra Mesopotâmia. A Mesopotâmia é banhada por quais rios, que eu falei lá no comecinho, é bem fácil, né? Aqui mesmo dá para você, no mapa dá para vocês verem quais rios são, né? E aqui, observe esse mapa e vocês vão ver por que a região destacada é chamada de crescente fértil. Eu expliquei lá atrás, né? Fácil. O crescente fértil é banhado por quais rios? É fácil também. Qual a importância dos rios para a civilização mesopotâmica e egípcios? Não só para eles, mas para a nossa época também, né? Faça um desenho sobre as principais características do crescente fértil e do zigurates. Aonde está o zigurates? Aqui está o zigurates, tá bom? E o que é uma religião politeísta, que eu também já falei, nós somos monoteísta. O que é uma religião politeísta? E cite o nome de 5 deuses da Mesopotâmia, que vocês vão encontrar, né, por aqui, tá bom? Você cita o nome dos deuses e coloca na frente também qual a especialidade desse deus, não é verdade? Então, pessoal, boa aula para vocês, bons estudos. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e até nossa próxima aula, se Deus quiser. Boa semana a todos. Um grande abraço do Hernani Freitas, tá bom?